Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, começando mais uma aula do Simplificando a Contabilidade, e hoje eu resolvi trazer um tema para vocês que ele é muito simples, mas é um tema que vai trazer para vocês a importância de nós conhecermos as normas contábeis e conhecermos a diferença entre as normas contábeis, sabermos qual é a norma contábil que a minha empresa utiliza. Então, eu vou trabalhar com vocês hoje o ativo intangível. E vocês vão perceber que o ativo intangível ele é tratado de forma diferente, de acordo com a norma contábil que a empresa utiliza. Então, nós temos as normas completas e as normas simplificadas, NBSTG 1000, 1001 e 1002. Cada uma dessas normas contábeis, ela trata o ativo intangível de uma forma um pouquinho diferente, com alguns detalhes diferentes. Então, por isso da importância de nós conhecermos a norma contábil utilizada por cada empresa. Então, o que são os ativos intangíveis? Né? São os ativos que são não monetários, identificáveis e sem substâncias físicas. O que quer dizer não monetário? Não é dinheiro, não é saldo em conta bancária, não é aplicação financeira. Ele é identificável. Ele pode ser vendido, separado, trocado. Ele é resultante de direitos contratuais, né? Eu tenho um contrato identificando aquele ativo, né? E sem substância física, eu não posso pegar, não posso tocar, não é um móvel, não é uma máquina, não é um veículo, não é um imóvel, né? Sem substância física. Então, nós temos alguns exemplos aqui de ativos intangíveis. Os softwares, né? Toda empresa tem uma licença de software. Então, o software é o mais comum em todas as empresas. Patentes, né? As patentes de produtos produzidos pela empresa, direitos autorais, lista de clientes, direito de comercialização de algum produto, direito de uso de uma marca, direito da exploração da venda de um produto, direito da exploração de uso de uma determinada marca por um determinado período, patente da sua marca e assim por diante, tá? Então, nós temos diversos tipos de ativos intangíveis. Então, praticamente todas as empresas devem ter algum tipo de ativo intangível. Então, a gente precisa conhecer as normas. Então, o ativo intangível, os critérios para ser classificado como ativo intangível é ele ser identificável, já falei um pouquinho, né? Ser separável, vendido, trocado, alienado, resultar de um contrato, de um direito contratual ou legal, né? Ser controlado pela entidade. Todos os ativos eles precisam para cumprir os critérios de ativo, ele precisa ser controlado pela entidade. Ou seja, a empresa tem o controle sobre o uso daquele ativo. Ela consegue ter benefícios econômicos a partir do uso daquele ativo. E gerar benefícios econômicos futuros. Então, todo ativo ele vai gerar benefícios econômicos para a empresa, seja através do uso, seja através da produção de receitas, seja através de redução de custos ou despesas, ou utilização na atividade operacional da empresa. Mas se a empresa tem um ativo é porque ela espera usufruir daquele ativo benefícios econômicos para a empresa. Para ser reconhecido como ativo intangível, a NBCTG 04, que trata do ativo intangível, ela fala que o ativo precisa atender os critérios de definição, né? Então, ser definido como ativo intangível, ser identificável, sem substância física, né? Atender os critérios de reconhecimento também. Um ativo intangível ele só vai ser reconhecido quando for provável que ele vai gerar benefícios econômicos para a empresa e quando o seu custo puder ser mensurado com segurança, tá? Então, é fácil de nós mensurarmos o custo com segurança quando esse ativo for resultante de um direito contratual, eu tenho um contrato que rege o uso daquele ativo, ou quando a gente adquirir de um terceiro esse ativo. Eu adquiri um software, eu comprei um software, eu tenho uma nota fiscal dessa compra de software. Eu tenho um contrato para direito de uma exploração de uma marca, um contrato para exploração da venda, comercialização de um determinado produto. Então, eu tenho um
documento formal que me proporciona a mensurar o custo com segurança. Agora, quando o ativo intangível ele é gerado internamente, a empresa produz esse ativo intangível, então fica mais difícil de mensurar o custo com segurança. Então, para ele ser reconhecido, para atender os critérios de reconhecimento, é preciso que a gente consiga estimar os custos com segurança. Então, o custo do ativo intangível adquirido separadamente, quando a gente fala adquirido separadamente, é porque a gente comprou, a gente adquiriu esse ativo intangível, tá? Então, quando a gente adquirir esse ativo intangível, o custo dele vai ser o preço de compra, acrescido dos impostos não recuperáveis e deduzido dos descontos comerciais e abatimentos. Muito próximo do que a gente já viu lá no ativo imobilizado, né? Então, o custo do ativo é o preço do produto mais os impostos que não são recuperáveis, menos os descontos e abatimentos que tiver. E também soma-se ao custo do ativo intangível qualquer custo diretamente atribuível para preparar aquele ativo, para colocar aquele ativo intangível em condições de uso da empresa. Então, quais são os custos diretamente atribuíveis? Quais são os custos que a gente vai somar ao custo do ativo intangível? Os benefícios pagos a empregados incorridos para que o ativo fique em condições de uso, ou seja, o custo com pessoas, né? Custo com a folha de pagamento daquelas pessoas envolvidas na preparação daquele ativo intangível. Honorários profissionais diretamente relacionados para que o ativo fique em condições operacionais. Fiz uma aquisição de um software e eu preciso de um profissional, contratar um profissional que faça a configuração do software, que faça treinamentos, testes com aquele ativo para verificar o devido funcionamento. Então, tudo isso faz parte do custo do ativo. Custos dos testes para verificar se o ativo está funcionando adequadamente também. Então, a mesma lógica que a gente trabalha no ativo imobilizado, a NBCTG 04 também traz aqui para o ativo intangível, que os custos do ativo, eles cessam quando ele está pronto para a utilização. Então, somam-se ao custo do ativo intangível os custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo em funcionamento. Aqui eu já comentei, né? O reconhecimento dos custos de um ativo cessa quando o ativo estiver em condições operacionais pretendidas pela administração. Então, quando ele estiver pronto, nas condições que a empresa pretende utilizar ele, então o custo dele cessa. Então, aquele é o custo definitivo do ativo intangível. Nós temos os ativos intangíveis adquiridos em separado, que é quando eu comprei um ativo intangível, produzi um ativo intangível, e nós temos os custos do ativo intangível adquirido em uma combinação de negócios. Ou seja, quando eu adquiri uma outra empresa através de uma fusão, uma incorporação, né, uma aquisição de outra empresa, eu vou adquirir junto com essa empresa os seus ativos intangíveis. Então, quando eu adquiri um ativo intangível em uma combinação de negócios, o valor do ativo intangível vai ser o valor justo na data da aquisição, tá? Então, não vai ser o custo da aquisição, vai ser o valor justo na data de aquisição. Nós temos o ágio, né, gerado internamente, que não deve ser reconhecido como ativo intangível, e o ágio adquirido em combinação de negócios, ele deve ser tratado pela NBCTG 15. Então, a NBCTG 04, ela não trata sobre o ágio, tá? Ela trata sobre os ativos intangíveis, mas excetuando o ágio, que é o goodwill, né? O ágio por expectativa de rentabilidade futura. O ativo intangível gerado internamente. Quando a gente produz um ativo intangível internamente, ele só vai ser reconhecido se for provável que benefícios econômicos fluirão para a entidade e quando a gente puder mensurar o seu custo com segurança, né? Então, quando a gente consegue estimar o custo com segurança desse ativo intangível. Então, marcas, título, lista de clientes e outros itens similares, quando eles são gerados internamente, eles não são reconhecidos como ativo intangível. Uma lista de clientes, por exemplo, é muito difícil estimar o custo
da tua clientela. Você produziu essa clientela ao longo do tempo, ao longo dos anos, né? Então é muito difícil estimar qual é o custo dessa clientela. Agora, quando eu adquiro, eu comprei os clientes de uma empresa, eu comprei a lista de clientes de uma empresa, aquilo é mais fácil de estimar o custo, porque vai ser o preço pago na operação, o valor justo, dependendo da situação. Mas então fica mais fácil de estimar. Agora, quando é produzido internamente, fica muito difícil de estimar o custo com segurança. Por isso, esses ativos intangíveis gerados internamente não devem ser reconhecidos. Agora, nós temos ativos que são desenvolvidos internamente. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo muito simples, um software. A empresa está desenvolvendo um software. Então, ela está gerando um ativo intangível internamente. Nós temos duas fases. Nós temos primeira a fase de pesquisa, tá? Que é a fase em que a gente está estudando o desenvolvimento, a gente não sabe ainda se é viável, a gente não sabe se esse ativo vai gerar benefícios econômicos futuros, né? Então está sendo feita a avaliação da viabilidade de fazer o desenvolvimento desse ativo intangível. Nesse momento, ele é lançado como despesa. Os custos incorridos são lançados como despesa do período. Então, no momento que a empresa entende que é viável fazer o desenvolvimento desse ativo intangível, ele vai produzir benefícios econômicos futuros. Então, a partir desse momento, passa a ser a fase de desenvolvimento. Passamos da fase de pesquisa, da fase de estudo e inicia-se a fase de desenvolvimento. Na fase de desenvolvimento, todos os custos gerados até que o ativo fique pronto, eles são custos do ativo intangível. Então, vai compondo o custo do ativo intangível em construção, tá? Então, nesse momento, vai se construindo um custo de ativo intangível em construção. Então, sempre lembrando que na fase de pesquisa, quando ainda não sabemos se vai ser viável esse projeto, está sendo feito estudos, a gente não sabe se esse ativo vai produzir benefícios econômicos futuros ainda. Nesse momento, até este momento, a gente contabiliza como despesa. A partir do momento do desenvolvimento, passamos a contabilizar como ativo intangível. Os ativos intangíveis, eles são mensurados pelo custo e diminuído da amortização acumulada e das perdas por redução ao valor recuperável, tratadas pela NBCTG 01, redução ao valor recuperável dos ativos. Tá? Então, nós sempre contabilizamos os ativos intangíveis pelo custo, a gente já falou um pouquinho do custo, qual é o custo, e nós vamos diminuir a amortização acumulada. Tá? A amortização é o período, é a despesa que a gente vai reconhecendo anualmente, mensalmente, né, por um determinado período durante a vida útil desse ativo intangível. E também nós reduzimos pelas perdas por redução ao valor recuperável, que é quando um ativo não pode ser mais recuperado pelo uso ou pela venda desse ativo, a gente precisa fazer uma redução no seu valor recuperável, de acordo com a NBCTG 01. Nós, a partir do método da Lei 11.638 de 2007, né, nós tivemos uma alteração na Lei 6.404 e nós não podemos reavaliar os bens tangíveis e os intangíveis. Então, a gente sabe que a gente não pode reavaliar os ativos intangíveis e os ativos tangíveis. Mas nós não podemos aumentar o valor desses ativos, mas quando a gente entende que aquele ativo não é mais recuperável, eu tenho que fazer a perda por impairment, né? Então, reavaliar para mais eu não posso, mas eu devo fazer a redução ao valor recuperável caso aquele ativo tenha indícios de perda de recuperabilidade. Eu já vou explicar um pouquinho mais sobre isso. A vida útil. A entidade deve avaliar se a vida útil de um ativo intangível é definida ou indefinida, tá? A vida útil definida é quando eu consigo estimar com segurança a vida útil de um ativo intangível.
Então, muitas vezes eu vou ter um contrato de exploração de um ativo intangível, um contrato de uso de um ativo intangível, e a vida útil daquele ativo intangível vai ser a vida útil estimada no contrato, né? Um direito legal ou contratual que estima, que determina a vida útil daquele ativo. Por vezes, eu não vou ter um contrato, não vou ter uma definição da vida útil do ativo intangível, mas eu vou conseguir estimar com segurança qual é a vida útil desse ativo intangível. Então, quando eu consigo estimar com segurança, ou quando eu tenho essa vida útil determinada, eu vou tratar esse ativo como um ativo de vida útil definida. Quando eu tenho um ativo de vida útil definida, eu vou amortizar esse ativo ao longo da sua vida útil. Então, se a expectativa de uso desse ativo intangível é 5 anos, eu vou amortizar esse ativo intangível ao longo de 5 anos. Agora, anualmente a gente vai precisar revisar, né, se essa amortização ela está adequada, se a vida útil desse ativo está adequada com o que era pretendido lá no início da vida útil desse ativo intangível. Agora, por vezes, nós vamos ter ativos de vida útil indefinida, ou seja, eu tenho um ativo que eu não consigo determinar por quanto tempo eu vou utilizar esse ativo. Eu não tenho um direito contratual legal, eu não tenho uma estimativa de quanto tempo ele me será útil. Então, quando eu tenho um ativo de vida útil indefinida, eu não vou amortizar ele. Eu não tenho uma vida útil para amortizar ao longo daquela vida útil. Então, não se amortiza. Mas, pela NBCTG 04 e pela NBCTG 01, que é de redução ao valor recuperável dos ativos, quando eu tenho um ativo de vida útil indefinida, eu preciso fazer o teste de impairment anualmente e lançar as perdas por redução ao valor recuperável. Então, anualmente eu preciso fazer o teste de recuperabilidade desse ativo e fazer a redução ao valor recuperável caso houver indícios de perda por redução ao valor recuperável. O que é essa perda por redução ao valor recuperável? É um tema para uma próxima aula, né, da NBCTG 01. Mas resumindo aqui, eu tenho um ativo que eu adquiri ele por 80 mil reais. Mas eu tenho. Se o teste de recuperabilidade me indica que eu só consigo recuperar 50 mil reais pelo uso desse ativo, né, pelas estimativas de fluxos de caixa que irão advir do uso desse ativo, ou pela venda desse ativo. Então, eu consigo recuperar no máximo 50 mil reais pelo uso ou pela venda desse ativo. Então, eu preciso trazer esse ativo que eu adquiri de 80 mil reais ao valor recuperável, que é 50 mil reais. De que forma? Contabilizando uma perda por redução ao valor recuperável, tá? Lá no resultado, eu vou lançar uma perda e vou lançar uma conta redutora lá do ativo intangível com redução ao valor recuperável, tá? Então, os ativos de vida útil indefinida, eles são testados anualmente ou sempre que houver indícios de perda por redução ao valor recuperável. Os ativos de vida útil definida, eles são amortizados. E ao longo da vida útil, eles são amortizados ao longo da vida útil estimada do bem. Pode ser que um ativo de vida útil definida também tenha que ser feito o teste de impairment, porque teve indícios ao longo do tempo que indicaram que aquele valor do ativo intangível não é recuperável. Então, os ativos de vida útil definida também podem ser testados por impairment. Agora, os ativos de vida útil indefinida, eles não são amortizados. Então, não tem amortização para ativos de vida útil indefinida. No entanto, é obrigatório que anualmente, a norma determina, né, que anualmente deve ser feito o teste de recuperabilidade, ou sempre que houverem indícios de perda por redução ao valor recuperável. Valor residual. A gente deve estimar que o valor residual seja zero, né? Ao final da vida útil de um ativo intangível, a gente deve estimar que o seu valor seja zero, a menos que haja um compromisso com terceiros para comprar esse ativo intangível ou exista mercado ativo para esse ativo intangível. Então, a norma trata um pouquinho diferente o ativo intangível do que o ativo imobilizado com relação ao valor residual,
porque eles são um pouco diferentes, né? São totalmente diferentes no caso, né? Mas é difícil a gente estimar um valor residual para um ativo intangível, para um bem incorpóreo, né? Ao final da vida útil, quanto vai valer aquele ativo intangível? Dificilmente eu vou ter mercado ativo para vender um ativo intangível. Então, é mais complexo. Então, a gente deve estimar que ao final da sua vida útil, o seu valor residual seja zero, a menos que haja compromisso com terceiros, né, esteja previsto em contrato ou algo nesse sentido, ou que exista um mercado ativo para esse ativo intangível, tá? O ativo intangível deve ser baixado quando for alienado, quando for vendido, ou quando ele deixar de ser utilizado, quando ele não produzir mais benefícios econômicos para a empresa. Certo? E o que fala a NBCTG 1000? Tá? Só recapitulando um pouquinho. Nós estávamos falando da NBCTG 04, que é a norma completa de contabilidade com relação aos ativos intangíveis. O que nós temos de mais diferente com relação às normas simplificadas é com relação ao tipo de ativo intangível. Lá na norma completa, nós vimos que nós temos os ativos intangíveis de vida útil definida e indefinida. Os definidos são aqueles que a gente consegue estimar com segurança ou existe um prazo em um contrato que determina a vida útil daquele ativo intangível. Os de vida útil indefinida são aqueles em que eu não consigo prever a vida útil daquele ativo. Então, eu não faço a amortização desse ativo intangível, mas anualmente faço o teste de impairment. Então, essas são as diferenças dos tipos de ativo intangível tratados pela norma NBCTG 04. A principal diferença com relação às normas simplificadas é que em todas as normas simplificadas, tanto a NBCTG 1000 quanto a 1001, quanto a 1002, eles tratam todos os ativos intangíveis como vida útil definida, como vida útil finita. Por quê? Eu considero uma decisão inteligente das normas pelo fato de que as empresas que utilizam as normas simplificadas, elas vão ter mais difícil acesso a fazer um teste de recuperabilidade, um teste de impairment. Então, como ela não vai ter mais dificuldade em fazer um teste de impairment anualmente, a norma trata todos os ativos como vida útil finita, definida. A empresa não pode, não deve, né, tratar os ativos intangíveis como vida útil indefinida, tá? Então, todos os ativos vão ser considerados com vida útil definida e serão amortizados. E também, entre as três normas simplificadas, nós temos diferenças. E nós vamos ver aqui cada uma delas, tá? Então, o que diz a NBCTG 1000 com relação ao ativo de vida útil de vida indefinida? Para os propósitos dessa norma, todos os ativos intangíveis devem ser considerados como tendo vida útil finita, ou seja, não tem vida útil indefinida para fins de quem utiliza a NBCTG 1000. A vida útil do ativo intangível, que se origina de direitos contratuais ou direitos legais, não deve exceder o período de vigência dos direitos contratuais ou direitos legais, mas pode ser inferior dependendo do período ao longo do qual a entidade espera utilizar o ativo. Então, a empresa vai utilizar o período estipulado no contrato, que é resultado de direitos contratuais ou legais, então vai verificar o que está previsto lá no contrato. Pode ser que o contrato prevê 10 anos, mas a empresa não pretende usar os 10 anos, vai usar 8. Então, ela pode amortizar ao longo dos 8 anos, conforme ela pretende utilizar aquele ativo. Caso a vida útil do ativo intangível não puder ser estabelecida de forma confiável, a vida útil deve ser determinada com base na melhor estimativa da administração, mas não deve exceder a 10 anos. Então, para fins da NBCTG 1000, a vida útil máxima de um ativo intangível vai ser 10 anos, e todos eles vão ser considerados de vida útil definida. O que diz a NBCTG 1001? Tá? A NBCTG 1001 também fala que todos os ativos intangíveis devem ser considerados de vida útil finita e valor residual igual a zero. Né? Então, isso não trouxe nada de diferente da NBCTG 1000.
Agora vamos lá para o item 18.6 da NBCTG 1001. A vida útil de ativo intangível deve ser estabelecida de acordo com o período de vigência de direitos contratuais ou direitos legais. Né? Então, o que estiver previsto em contrato, né, nos direitos legais ou contratuais. Contudo, caso a vida útil não possa ser estimada de forma confiável, ela deverá ser determinada com base na melhor expectativa da administração, a qual não deverá exceder a 10 anos e somente poderá ser inferior a 5 anos se devidamente justificado. Então, com base na NBCTG 1001, a vida útil não deve exceder a 10 anos e também não deve ser inferior a 5 anos, a menos que devidamente justificado. Então, a NBCTG 1000 não fala de um prazo mínimo. Agora, a NBCTG 1001 fala máximo 10 anos, mínimo 5. Se for menos que 5, deve ser devidamente justificado. Então, nós temos uma pequena diferença aqui entre a NBCTG 1000 e a NBCTG 1001. E o que diz a NBCTG 1002? A NBCTG 1002 diz assim: o custo do ativo intangível deverá ser amortizado no prazo máximo de 5 anos, contado do período da sua aquisição, exceto se a microentidade comprovar que o período de vigência dos direitos contratuais ou legais correspondente seja inferior. A amortização é iniciada quando o ativo intangível está disponível para utilização e termina quando o ativo é baixado ou totalmente amortizado. O encargo de amortização para cada período deve ser reconhecido como despesa, a não ser que outra seção da norma exija que tal encargo seja reconhecido como parte do custo do ativo, tais como os estoques ou ativo imobilizado. Então, o que diz a NBCTG 1002 com relação à amortização? Todos os ativos intangíveis devem ser de vida útil finita e devem ser amortizados no prazo de vida útil máximo de 5 anos. Então, vocês entendem que cada norma traz o ativo intangível de uma forma diferente? A norma completa, nós temos vida útil definida e indefinida. Definida amortiza ao longo da vida útil, indefinida não amortiza, mas faz teste de impairment anualmente ou sempre que houver indícios de perda por redução ao valor recuperável. NBCTG 1000, todos os ativos são vida útil definida, né? E a vida útil não deve exceder a 10 anos. NBCTG 1001, todos os ativos devem ser de vida útil definida, prazo máximo de amortização 10 anos, prazo mínimo de amortização 5 anos. Inferior a 5, somente se houver uma justificativa para fazer amortização menor do que em menos tempo do que 5 anos. E a NBCTG 1002, das microentidades, o custo do ativo intangível deve ser amortizado no prazo máximo de 5 anos. Então, nós temos uma diferença com relação à amortização dos ativos intangíveis em cada uma dessas normas. Por isso, eu sempre friso a importância de nós conhecermos a norma aplicável às nossas empresas e entendermos as normas contábeis quando a gente for reconhecer os nossos ativos, os nossos passivos, enfim, fazer a nossa contabilidade. E por fim, só trouxe aqui a questão da dedutibilidade, né? Então, a amortização é dedutível no lucro real, então a despesa com a amortização é dedutível no lucro real, desde que essa amortização seja feita em consonância com as normas contábeis, né? Obedecendo as normas contábeis, e desde que esse ativo intangível seja intimamente, né, intrinsecamente relacionado com a produção ou comercialização de bens ou serviços. Espero ter contribuído um pouquinho, ajudado um pouquinho a esclarecer esse tema do ativo intangível. Sigo sempre à disposição, espero trazer mais conteúdos que seja útil para vocês. Um abraço e até a nossa próxima aula.